relevantes, tá? Eu só preciso compartilhar a tela. Eu precisava que passasse para mim. Vou te passar o host. Eu só tô tentando descobrir. É para o computador, né, que eu passo. É. Foi. Oi, beleza. O material que eu usei na escola que eu trabalho, tá, gente? Por isso que tá com uma logo. Aqui de mecânica. Beleza. O Enem ele faz muita mescla, né? A gente sempre tem questões que são mais árduas, aquelas que dão mais trabalho, né? Que a gente precisa se dedicar um pouquinho mais de tempo na hora de resolver. E tem aquelas questões que são mais diretas, mais objetivas, né? Que em geral são as questões que acabam pesando mais, né, na nossa nota final. Dica valiosa para a reta final, já falei aqui uma vez numa aula que eu dei, falando um pouquinho de estratégia, de resolução de prova, né? E é bom reforçar, tá? Ninguém vai acertar todas as questões do Enem, isso não existe, tá? Ninguém acerta 100% da prova do Enem. É uma prova grande, extensa, e não é à toa. O objetivo é ver quem tem uma boa coerência na prova. Então, em geral, por incrível que possa parecer, as pessoas tendem a pensar o contrário, mas, em geral, a gente tem que favorecer e dar mais prioridade para as questões que são mais fáceis, tá? As questões muito difíceis são aquelas que praticamente todo mundo vai errar, e ela vai pesar muito pouco na sua nota por conta disso, tá? Por ser considerada uma questão muito difícil. Então, a tendência é que o diferencial na nota de quem faz a prova Enem seja em cima de quem realmente vai conseguir acertar a maior quantidade possível de questões consideradas fáceis ou médias, tá? Então, quando a gente pega uma questão desse tipo aqui, olha, essa é uma questão que é considerada fácil. Ela poderia, na interpretação, dar algum tipo de problema, mas é uma questão tranquila. Então, vamos dar uma lida nela rapidinho, tá? Depois eu posso compartilhar esse material completo com vocês, eu posso mandar isso sem nenhum problema, tá bom? Em PDF, está com gabarito no final, se quiser olhar, tá? Mas vamos lá. Essa foi do Enem Libras, foi de 2017. A energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como geradores indicados no quadro. Então, ele está dando aqui um quadro com 4 possibilidades de geradores de energia elétrica. 1 é a gasolina, 2 é a energia fotovoltaica, 3 a energia hidráulica, né? E 4 a energia a carvão. E a pergunta é: os geradores que produzem resíduos poluidores durante o seu funcionamento são... Muito bem. Então, todos esses geram energia elétrica, né? A gente tem geradores elétricos que funcionam a gasolina, a gente tem geradores elétricos que funcionam com placas fotovoltaicas. Para quem não sabe, placa fotovoltaica é aquela placa da energia solar, né? Aquela plaquinha que capta a energia solar e converte em energia elétrica. A gente tem geradores que são movidos a água, né? Quando você tem uma roda d'água, isso é muito comum no interior, né? Que está ali girando, né? Conforme o rio passa, e aí gera energia elétrica. E tem também a carvão, que você pode também, ao invés de usar um combustível fóssil do tipo gasolina, né, diesel, algo do tipo, você pode também usar carvão como fonte de queima para gerar calor, né, e também gerar energia elétrica a partir desse calor. Agora, quais deles produzem resíduos poluidores durante o funcionamento? Bom, durante o funcionamento, a energia fotovoltaica não produz nenhum tipo de gás, nenhum tipo de energia poluidora. Ela capta a energia do sol, a luminosidade do sol, e converte em energia elétrica, então não tem geração de nenhum tipo de gás. E a mesma coisa para a hidráulica, né? Conforme a roda d'água vai girando, a água vai passando, vai girando, um dínamo gira junto e, consequentemente, converte esse movimento em energia elétrica, o que também não tem produção de gases durante o seu funcionamento. Então, as opções nessa questão que dariam para a gente as
alternativas, fontes alternativas de energia, que são produtoras de resíduos poluidores durante o funcionamento, são gasolina e carvão. Vocês devem ter visto, então, alternativa 1 e 4. Né? 1 e 4, alternativa letra C. Vocês devem ter visto que eu frisei bastante durante a minha fala resíduos poluidores durante o funcionamento. Porque essa é uma questão fácil, mas ela poderia ser mais difícil. Né? Porque se ela pergunta quais dessas produzem algum tipo de resíduo poluidor. Bom, algum tipo de resíduo poluidor seriam todas elas, porque não existe na natureza, na humanidade ainda, nenhum tipo de fonte de energia que seja 100% limpa. Tá? Existem as energias renováveis, aquelas que de fato são capazes de se regenerar na natureza e aí não causam grandes impactos ambientais, mas todas elas, de alguma forma, vão produzir algum tipo de resíduo. Então, por exemplo, a fotovoltaica, durante a produção, ela não gera nenhum tipo de resíduo. Mas uma vez que essa placa para de funcionar, acabou o tempo de vida útil dela, essa placa tem que voltar para a natureza, ela vai ter que ser descartada em algum momento. E ela, quando for descartada, vai poluir, inevitável. Né? Então, ela em algum momento vai gerar. Agora, eu não estou aqui medindo quem gera mais ou quem gera menos impacto. Tá? Se a pergunta fosse quais geradores produzem resíduos poluidores e ponto, seriam todas. E é isso que eu estou explicando. Tá? Então, na fotovoltaica, na hora do descarte, vai gerar resíduo poluidor. E a hidráulica? Em geral, a energia hidráulica, para você produzir, especialmente em larga escala, você precisa de uma grande área de região alagada, né? Você precisa fazer uma reserva de água. Até porque não dá para contar que você vai ter sempre um fluxo de água suficiente. Então, quando você faz uma grande reserva de água, você alaga uma grande região e, consequentemente, você precisa afogar, né, digamos assim, uma parte da floresta, enfim, daquela região ali, e você vai gerar com isso, né, no momento que esse material orgânico estiver se decompondo, ele também vai produzir, né, gases, também vai produzir gases poluentes. Ok? Então, além do impacto de você, enfim, devastar um pedaço da região, você ainda tem a produção de gases também. Então, cuidado com isso, beleza, gente? É uma questão fácil pela forma como foi perguntada, mas ela poderia ter, de alguma forma, sido um pouquinho mais complexa. Tá bom? Essa questão 2 também é boa da gente olhar, que é o seguinte. Essa questão também é uma questão que não envolve muitos cálculos, muita confusão, mas é uma questão típica de Enem também. É uma questão na qual a gente precisa avaliar gráficos, fazer leitura de gráfico. E não tem nada nesse gráfico aqui que seja conhecido de prévio conhecimento das pessoas, né? É um gráfico que, com certeza, todo mundo que fez essa prova nunca viu. Mas quem sabe ler gráfico, quem consegue interpretar bem os gráficos, vai conseguir identificar o que ele espera da gente. Tá? Vamos começar a ler a questão para entender. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidades constantes e da velocidade média do veículo, com temperatura do motor constante, sobre a emissão do monóxido de carbono, em dois tipos de percurso, aclive e declive, tá? Com iguais distâncias percorridas em linha reta. Então, antes de olhar para o gráfico, vamos lá. O que esse pesquisador está estudando? Ele está estudando a taxa de emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, ou no aclive, subida, ou no declive, descida. Então, como que esse carro está produzindo o monóxido de carbono na subida e na descida. E como que ele fez essa pesquisa? Ele fez essa pesquisa avaliando sob duas condições. A primeira, ele avaliou o efeito da temperatura do motor quando ele está em velocidade constante. Então, ele manteve o carro o motor do carro em diferentes temperaturas, mas o carro sempre andando à mesma velocidade, para avaliar se a temperatura influencia na emissão do monóxido de carbono. E depois ele fez o contrário. Ele manteve a temperatura do motor constante, mas fez o carro viajar com várias velocidades médias diferentes, para ver como que a velocidade do carro influencia na produção de monóxido de carbono. E aí os resultados são apresentados nesses dois gráficos, beleza? E é esse gráfico que a gente tem que interpretar. Então vamos lá. É um gráfico que vai tratar da emissão de carbono em função da temperatura. Então esse é o primeiro estudo que esse cientista fez. Ele viu como a emissão do monóxido de carbono é influenciado pela mudança na temperatura do motor, ok?
Lembrando que essa primeira experiência foi feita sempre com o carro na mesma velocidade. A segunda experiência foi o contrário. O motor do carro está na mesma temperatura. E agora ele vai avaliar a emissão de monóxido de carbono em função da velocidade do carro. Gente, sempre que for interpretar gráfico, prova do Enem, primeira coisa que a gente faz é olhar os eixos do gráfico. Do que esse gráfico está falando. Se eu não entender os dois eixos, eu não tenho como interpretar um gráfico, tá bom? Então, isso é dica valiosíssima. Vai cair gráfico na prova do Enem, porque sempre cai, tá? E como é que a gente lê gráfico? Primeiro é isso que eu fiz aqui. Do que ele está falando? Taxa de emissão em função da temperatura. Taxa de emissão em função da velocidade. Se você reparar, tem duas linhas no gráfico, porque ele fez esse teste duas vezes. Ele avaliou num trecho de aclive e num trecho de declive. O aclive é linha cheia, o declive é linha pontilhada. Reparem que nas duas o gráfico é decrescente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme a temperatura do motor vai aumentando, a taxa de emissão de gás de monóxido de carbono vai diminuindo. Ou seja, quanto maior a temperatura do carro, a tendência é que menor será a taxa de emissão. Tá? Além disso, como eu tenho duas curvas, reparem que a curva cheia está sempre acima da curva pontilhada. Então, mesmo que as duas tenham uma tendência de queda conforme a temperatura do motor aumente, o aclive, em todas as temperaturas que eu avalio, ainda assim tem uma taxa de emissão um pouco maior do que o declive. Beleza? Então, quando o carro está numa pista subindo, né, com o motor a uma certa temperatura, ele produz mais monóxido de carbono do que se ele estivesse numa pista descendo na mesma temperatura e na mesma velocidade. Esse é o primeiro gráfico. É assim que a gente lê um gráfico. E no segundo, bom, em função da velocidade, reparem que o comportamento é o mesmo, né, decrescente. Então, isso quer dizer também que quanto mais rápido tiver o carro, significa que a tendência é que ele produza menos monóxido de carbono, sendo que no declive a produção ainda é menor do que num aclive. Então, descendo produz menos do que subindo. Isso tudo a gente interpretou sem nem ler a pergunta, né, do Enem. A gente já entendeu do que se trata esse gráfico. E aí o que ele está perguntando? A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluente é aquela na qual o percurso é feito com o motor em que condições? Aquecido ou resfriado, menores ou maiores velocidades, em pista de aclive ou em pista de declive. Então, se ele quer a maior emissão, a gente volta lá no gráfico e vê onde a taxa de emissão está alta. No primeiro gráfico, a taxa de emissão está alta quando a temperatura é baixa. No segundo gráfico, a taxa de emissão é alta quando a velocidade também é baixa. E em ambos os gráficos, no aclive, a taxa de emissão é mais alta do que no declive. Então, se ele quer onde a emissão é maior, bom, é com o motor mais frio, em menores velocidades médias, é a de baixo. E a pista é em aclive. Então, é isso. Frio, menores temperaturas, menores velocidades, e pista em aclive, ou seja, quando o carro está subindo, ele produz mais monóxido de carbono. Beleza? Tranquilo isso aí? Acho que só tá a Jennifer aí. Se tiver dúvida, me interrompe. Aproveita, aula particular. E os demais, quando forem assistir, espero que estejam acompanhando. Então, dúvidas, problemas? Show de bola. Não sei se estou vendo o chat. Acho que não estou. Agora eu vi. Boa noite, tá tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Bom, já eu vou mudar para outra
outra frente. Repare que isso é mais questão de mecânica, né? Essa é uma questão também conceitual, tá? Vamos lá. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. Então, ele pegou um martelo, uma pena, soltou da mesma altura ao mesmo tempo, e os dois caíram juntinhos. Ele estava na Lua quando ele fez isso. O cientista italiano Galileu Galilei, deixa eu ter errado aí, Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Então, ele previu que na Terra aconteceria a mesma coisa se não fosse a resistência do ar. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo que tem 1,32 quilos e a pena que tem 30 gramas, bem mais levinho. Durante a queda no vácuo, eles apresentaram iguais o quê? Iguais inércias, iguais impulsos, iguais trabalhos, acelerações ou energias potenciais. O que eles tinham igual durante a queda? Bom, vamos lá. Primeiro vamos pensar na inércia. A gente aprende que o conceito de inércia está relacionado à tendência que os corpos têm de manter o seu estado, né? Um corpo em repouso tem a tendência a se manter em repouso, um corpo em movimento tem uma tendência a manter-se em movimento, né? Com velocidade constante, em linha reta. Isso é o que a gente chama de inércia. E o que mede a inércia de um corpo é a massa dele, né? Porque quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é tirar ele da inércia. Então, a gente diz que a massa é uma medida, entre aspas, né, da inércia de um corpo. Bom, mas a gente já viu que eles têm massas diferentes. Então, eles não têm iguais inércias. Está errado. Impulso é uma grandeza física que é dada pelo produto da força pelo tempo de ação da força. Durante a queda desses dois corpos, os dois estão sujeitos à sua própria força-peso. E eles caem durante um mesmo intervalo de tempo, né? O texto diz isso, eles caem juntinhos. Então, se eles caem juntos, o tempo é igual. Mas a força que atua neles não é igual, porque o peso do martelo é maior que o peso da pena. Né? Se eles têm massas diferentes, estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade, terão pesos diferentes. Então, não é o mesmo impulso. Está errado. Vamos ao trabalho. Trabalho é força vezes distância. E aí já está resolvido. Eles percorrem a mesma distância, mas a gente já viu que eles não são sujeitos à mesma força. Então, também não pode ser o mesmo trabalho. Beleza? Vou pular de letra E. Energia potencial. Energia potencial é uma energia que está associada à posição que o corpo ocupa em relação a um nível de referência que a gente diz que é energia potencial zero. Se eu considero que a superfície da Lua é o ponto onde a energia potencial é zero, isso quer dizer, então, que se eles foram sujeitos abandonados de uma mesma altura, beleza, o H é igual. Mas a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Então, é a mesma gravidade e a mesma altura, mas não é a mesma massa. Então, elas não possuem a mesma energia potencial. Bom, então o que elas têm em comum? A aceleração. Corpos em queda livre. Queda livre é queda sem influência, sem nenhum tipo de resistência do ar, nenhum tipo de atrito. Queda livre. Corpos que estão em queda livre estão sujeitos sempre à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade local. E é por isso que elas sofrem a mesma variação de velocidade durante a queda e, consequentemente, chegam juntos ao solo, porque estão sujeitos à mesma aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade da Lua. Então, questãozinha conceitual, só para saber se você sabe queda livre. Tá? Corpos em queda livre estão sujeitos à mesma aceleração. Muito bem. Tá vendo que é tudo questão Enem, hein, gente? Tem muito mistério. E ó, até agora eu não fiz uma conta, hein? Tudo aqui no conceito. Isso é comum no Enem, tá? Tem questão de conta, claro que tem. Mas também tem muita coisa de conceito. É comum. Aqui, Enem 2018 da prova dos privados de liberdade. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta em função do tempo está representada no gráfico. E aí, vamos lá, de novo, a interpretação de gráfico. Vai cair no Enem, sempre cai. Tá? E ele quer saber os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior, respectivamente.
está onde ele está mais lento e aonde ele está mais rápido. E aí vamos olhar para o gráfico, né? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz para interpretar um gráfico é olhar os eixos. Ele está representando a posição em função do tempo. O que isso quer dizer? Conforme o tempo passa, o carro, o piloto, né, de teste, está mudando de posição. Ora, ele está na posição aqui, ó, K, em um certo intervalo de tempo. Aí passou um tempinho, ele já está na posição L. Passou mais um tempinho, está na posição M. E depois na posição N. Olhando para esse gráfico, como que eu sei aonde que ele está mais rápido, aonde que ele está mais lento? Bom, vamos lá. A gente diz que um objeto está rápido quando ele consegue percorrer grandes distâncias num intervalo de tempo pequenininho. Então, eu vou desenhar aqui agora no caderno, hein? Que está representado aqui. Ó. Por exemplo, se eu tivesse dois carros em movimento uniforme e eu representasse o gráfico dos dois carros, o gráfico da posição em função do tempo dos dois carros. Se eles estivessem em movimento uniforme é aquele com velocidade constante. O gráfico da posição em função do tempo teria que ser uma reta. Digamos, por exemplo, que esse carro, de primeiro carro A, tivesse essa reta aqui, representando o movimento dele, e o carro B tivesse essa outra reta aqui, representando o movimento dele. Beleza? Digamos que é a mesma escala para os dois gráficos. Olhando para esses dois gráficos, como que eu posso determinar a velocidade deles? Ou seja, ou comparar, né? Não o valor necessariamente, mas dizer quem está mais rápido. Bom, está mais rápido quem percorre distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um certo intervalo de tempo qualquer, esse intervalo de tempo aqui qualquer, e associar ao gráfico, eu vejo que esse cara andou essa distância ΔS aqui. Ó. Ele andou um pouquinho num certo intervalo de tempo. Eu pego mais ou menos o mesmo tempo aqui, para esse outro cara, mais ou menos o mesmo ΔT, e vou lá, projeto lá no gráfico isso, eu vou ver que ele percorreu uma distância ΔS maior. Beleza? Então, comparando esses dois gráficos, a conclusão que a gente chega, só de olhar para os dois, é que a velocidade do B é maior que a velocidade do A. E por que isso? Porque a reta do B está mais próxima à vertical do que a reta do A. Ok? E quanto mais próximo tiver da vertical, quanto mais inclinada para cima tiver a reta do gráfico espaço pelo tempo, significa que está mais rápido. Beleza? Inclusive, se eu tivesse um gráfico desta forma aqui, ó, um gráfico de posição em função do tempo, e esse gráfico fosse, por exemplo, uma reta horizontal, o que isso ia representar para a gente? Isso ia representar o seguinte, conforme o tempo passa, a posição não muda. Então, nesse caso aqui, a velocidade, digamos que fosse um carro C, a velocidade do C é zero. Conforme o tempo passa, a posição dele não muda. Um minutinho. Beleza? Então, isso é interpretação de gráfico. Agora, vamos voltar lá para o gráfico da questão. Tá? Voltando para o gráfico da questão que a gente está avaliando. Esse gráfico não é uma reta. Né? Esse gráfico ele tem várias curvas. Mas ele tem momentos em que o gráfico está muito próximo da vertical e tem momentos que tem curvatura. Sempre que tem a curvatura no ponto mais alto ou no ponto mais baixo da curvatura, isso quer dizer que a tendência aqui é ser uma horizontal. A tendência aqui é ser uma horizontal. Ou seja, para avaliar onde ele está mais rápido, basta a gente olhar aonde está mais perto da vertical, igual a gente acabou de ver aqui no caderno. E para ver onde ele está mais lento, ou seja, com a velocidade mais próxima de zero, basta ele estar bem próximo a uma concavidade, um momento de mudança de inclinação. Tá? Então, está respondida a pergunta. Ele quer aonde a velocidade é menor e depois maior. É menor quando está mais próximo de zero, quando está mais próximo da curvatura, é o ponto M. O ponto M é onde ele está mais lento. E é maior quando ele está mais perto da vertical. A reta é mais próxima da vertical quando passa pelo ponto L. Então, mais lento, M.
mais rápido, L. Então, letra C, M e L, respectivamente. Show de bola? Todo mundo sabe ler aí? Opa. Todo mundo sabe ler? Gráfico de movimento? Beleza. Fazer uma zinha de conta, essas 5, depois a gente muda para termologia. Bom? Vamos lá. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, e uma está sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos, contra a parede a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. O peso da moeda de R$1 é 0,09 newtons. Ele quer que a gente determine a força de atrito exercida pela parede suficiente para impedir que ela caia. Beleza? Qual é o valor dessa força de atrito que atua aí na moeda de R$1? Então, beleza. Vamos primeiro interpretar esse problema. Vamos lá. A questão diz que tem uma parede, estou desenhando aqui no caderno. Tem uma parede. Nessa parede tem encostada nela uma moeda de R$1. Estou olhando de lado essa moeda. Eu vou chamar de moeda B. Encostada na moeda de R$1 tem uma moedinha de 10 centavos, que eu vou chamar de moedinha A. E uma pessoa empurrando contra a parede aqui, fazendo uma determinada força. Ok? Uma força F. Ele diz que esse sistema vai ficar em equilíbrio, ou seja, essa moedinha vai ficar parada. Conforme a pessoa empurra essas 2 moedas contra a parede, elas ficam paradas. Muito bem. Esse problema poderia ser muito complexo. Eu poderia ter que avaliar as forças que atuam em cada um dos corpos, que daria um pouquinho de trabalho. Mas ele é um pouco mais simples do que parece, porque eu posso pensar essas 2 moedas como um corpo único. Um corpo único que eu vou chamar de corpo A mais B. E aí eu tenho que avaliar as forças que atuam nesse corpo único, que permite que esse corpo fique em equilíbrio. Uma das forças, o problema já me disse, que é a força do dedinho, que eu já até desenhei ali, vou repetir ela. É a força que o dedo faz comprimindo contra a parede. Uma vez que essas moedas comprimem a parede, a gente aprende pela terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que uma vez que as moedas empurram a parede para a esquerda, a parede empurra as moedinhas para a direita, com uma força que a gente aprende a chamar de força normal. Força normal é aquela força de reação, né, de corpos que se encostam, que se empurram mutuamente. Se o corpo A empurra o B empurra o A, e assim sucessivamente, são forças opostas. Além disso, o conjunto das 2 moedas A mais B juntas, esse conjunto tem um peso. Né? O peso é sempre uma força vertical e para baixo. Está lá, força-peso. Que o exercício já até me disse quanto vale. Né? Ele me disse que uma das moedas tem 0,05 newtons e a outra 0,09 newtons, o que dá um total de 0,14 newtons. Esse é o valor do peso dos 2 juntos. E aí, vamos lá, essa moeda não cai, esse sistema fica paradinho. Se tem uma força puxando para baixo e ele não cai, é porque tem que ter uma outra força para cima, para anular aquela, né, para competir com ela. Essa força para cima é o que a gente chama de força de atrito. Quando esse conjunto de moedas tem uma tendência a deslizar para baixo, mas não desliza, é porque o atrito entre a parede e a moeda B não permite que ele deslize. Tá? Ah, só esse atrito que existe no problema? Não. Se eu fosse separar os corpos A e B, entre os corpos A e B também tem um atrito. Mas nesse caso não vai ser necessário, porque ele quer o atrito entre B e a parede.
que é um corpo externo do meu problema. Então, pronto, as forças já estão representadas. Eu sei que para que essa moeda não se mova, a condição que eu tenho necessária para cumprir é que a força F seja em módulo igual à força normal. Essa força anula essa. Tá? Anula essa. E a outra condição é que a força de atrito também seja igual ao peso. Ou seja, essa força anulando essa força. Quando isso acontece, o sistema está em equilíbrio. Ah, mas eu já sei que o conjunto pesa 0,14 newtons, então para que não haja escorregamento, a força de atrito tem que valer 0,14 newtons. Então a FAT 0,14 newtons, tal qual a força-peso do conjunto. Então a alternativa a letra E. Show de bola? Deu para acompanhar? Tranquilo? Essa eu não sabia. Show. Então estamos vendo agora. Você estudou um pouquinho de lei de Newton já? Esse é um problema um pouquinho mais trabalhoso de lei de Newton, né? Porque ele envolve mais de um corpo, enfim, tem que saber representar as forças, tá bom? E aí tá aí, é um problema que envolve atrito. Mas a gente tentou simplificar aqui, né? Tentou tornar o problema mais simples do que ele poderia ser. Beleza, então, a gente fez 5 questões de mecânica, tem mais um montão aí, depois eu compartilho com vocês, prometo. Eu vou agora passar um pouquinho para outra área, tá? Vamos achar alguma coisinha de termologia e ondas, porque também é um assunto muito recorrente, principalmente ondas, tá? Deixa eu ver as questões que valem a pena. Lembrando aquilo que eu falei com vocês, tá, gente? Tem questões conceituais que a gente não pode errar. Tem questões que são muito complexas que vale a pena pular quando estiver fazendo o Enem, tá bom? Leu uma questão, viu que ela é muito difícil, não é nessa questão que você vai perder tempo. Perde tempo na fácil. Se errar difícil, tudo bem. Se tiver que chutar alguma coisa no fim, que seja difícil. A fácil não pode, a fácil tem que acertar, tá? Então vamos dar uma lida nessa para ver se é fácil ou se é difícil. O princípio básico da produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e os órgãos ou tecidos, uma dessas grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo produto da densidade do material pela velocidade do som nesse meio. Então, o que ele está dizendo é a impedância do material, né, do tecido do corpo humano, é o produto da densidade desse tecido pela velocidade que o som tem ao atravessar esse tecido. E é disso que ele está falando. O ultrassom é o equipamento que produz um som numa faixa de frequências que o ouvido humano não é capaz de detectar, ok? Então a gente não escuta nada quando faz o exame, mas é um som que está sendo produzido e que vai se propagar nos tecidos do corpo de maneiras diferentes, e com isso a gente consegue produzir imagem. Tá? Vamos lá. Quanto maior a diferença da impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. Então, quanto maior for a diferença entre a impedância de duas estruturas, isso quer dizer que vai ficar mais fácil de perceber a diferença delas na imagem do ultrassom que vai ser produzido. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade de alguns órgãos e tecidos. Então tá lá, cérebro, músculo, gordura e osso. Ele está dando a densidade de cada um deles e ele está dando a velocidade com a qual o som se propaga em cada um deles. Muito bem, vamos à pergunta. Em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são
Ele quer saber, dentre essas 4, quais delas, 2 combinadas, vão ser mais facilmente diferenciáveis. Bom, o texto já dá a dica para a gente. Ele diz que vai ser mais facilmente diferenciável quando a diferença entre a impedância dos dois for maior. E o que é impedância? É o produto da densidade pela velocidade. Então, basicamente, o que eu preciso para resolver? É só pegar para cada um desses tecidos aqui, né? Você pega, multiplica a densidade vezes a velocidade para todas as linhas e verifica aonde a distância é maior, aonde a diferença for maior, quer dizer que vai ser mais facilmente diferenciável. E aí, vamos lá. Caraca, números ruins pra caramba, né? Como é que eu multiplico? Então, antes de multiplicar, vamos avaliar os valores. Ó. Olhando só as densidades, repare que essas duas são muito próximas. Essa aqui da gordura é a menor de todas e a do osso é a maior disparada. Quando eu falo de velocidade, essas duas também são bem próximas. A da gordura é a menor de todas e a do osso é disparada maior. Então, eu preciso fazer a conta de fato para saber aonde que o produto vai ter a maior diferença? Não preciso, porque sem fazer a conta eu já sei que certamente o produto da densidade pela velocidade na gordura vai ser o menor valor de todos, porque é onde tem a menor densidade e onde tem a menor velocidade. E para o osso vai ser o maior de todos, porque é onde eu tenho a maior densidade e a maior velocidade. Então, sem precisar fazer conta, eu sei que a diferença vai ser maior possível entre gordura e osso, já que a gordura vai ter a menor impedância de todos e o osso vai ter a maior impedância de todos. Então, osso e gordura. Letra A. Osso e gordura é a combinação que vai me dar mais facilidade de diferenciar os tecidos. Beleza? Essa é uma questão ok, tranquila. É mais interpretação de texto do que tudo, né? Ninguém estuda impedância acústica quando estuda física. No ensino médio, pelo menos. Mas não precisa, porque o texto já está te dizendo o que é impedância acústica. Então, show de bola. Vou seguir. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativos, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo da frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone? Vocês devem conhecer esse tipo de fone, né? Um fone de ouvido que eles dizem que é ruído zero, né? E aí quando você bota, realmente, você para de ouvir o lado de fora. E por que isso? O próprio fone produz um som que é capaz de cancelar o ruído externo, tá? E aí, quais são as características desse som produzido pelo fone que são capazes de cancelar o ruído externo? Ele fala de sinal com mesma amplitude ou com amplitude maior. Ele fala de mesma frequência ou frequências diferentes. E ele fala de diferença de fase. Vamos lá, vamos tentar lembrar isso. Uma questão de ondulatória. Antes de responder, vamos aqui para o caderno, para lembrar um conceito importante de ondulatória que eu não sei se você conhece, que é o seguinte. É o conceito de interferência de ondas. Tá? Qual é a ideia da interferência de ondas? Suponha que eu tenha duas ondas, eu vou desenhar só a crista dela assim, ó. Muito simplesinho. Digamos que eu tenha, por exemplo, numa corda, duas cristas de onda que se propagam nessa corda em sentidos contrários. Uma está indo para cá, a outra está indo para lá. Beleza? Então, essas duas ondulações estão percorrendo a corda. Naturalmente, em algum momento, essas ondulações vão se encontrar ali no meio. Bom, o que acontece quando elas se encontram? Quando acontece isso aqui, ó, quando elas estão na mesma fase, tá? Ou seja, crista de uma e crista da outra, quando isso acontece,
ocorre o que a gente chama de interferência construtiva. No momento em que as duas cristas se encontram, elas formam na corda uma ondulação cuja amplitude equivale à soma da amplitude das duas cristas que geraram essa interferência. Só que conforme o tempo passa, o que vai acontecer? Bom, essas duas cristas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, essa ondinha aqui segue o caminho dela para lá e essa segue o caminho dela para cá, como se nada tivesse acontecido. Então, é só no momento da superposição das duas cristas que ocorre o que a gente chama de interferência construtiva. Quando a gente fala de som, o volume do som é dado pela amplitude da onda. Ou seja, quanto maior a amplitude da onda, mais alto, né, no sentido de volume, né? Maior vai ser o volume do som que a gente vai perceber, tá bom? Então, nesse caso, já dá para a gente saber que se fossem duas ondas sonoras se encontrando, a interferência construtiva faria com que o som ficasse maior e não cancelado. Então, já dá para ver que não é isso que eu quero. Mas tem outro tipo de interferência importante, que é o que a gente chama de interferência destrutiva, que seria da seguinte maneira. Digamos que eu tenha uma crista e a outra onda é um vale. Desenhei de tamanho diferente de propósito. Digamos que eu tenha essa onda vindo para cá e essa outra vindo para cá. Reparem que elas têm fases invertidas, né? Enquanto essa é uma crista, essa é um vale. O que vai acontecer no momento que tiver a superposição dessas duas ondas, quando elas atingirem o mesmo ponto da corda? Nesse momento, ao contrário dessa, que é a onda resultante é a soma, aqui a onda resultante vai ser a diferença. Reparem que eu desenhei a crista um pouquinho maior do que o vale. Então, a diferença entre as duas vai dar um negócio mais ou menos assim, ó. Vai dar um valezinho, uma cristazinha pequenininha. Ou seja, no momento da interferência dessas duas ondas, a amplitude da onda resultante é a diferença da amplitude das duas que geraram essa interferência. E depois de que essa aqui está indo para cá, essa está indo para lá, né? Na hora que se encontra, acontece isso e depois elas seguem seus caminhos, como se nada tivesse acontecido. Então elas voltam à sua forma inicial. Essa que estava andando para a esquerda continua indo para a esquerda, essa que estava indo para a direita continua indo para a direita. Beleza? Isso é uma interferência destrutiva. Reparem que durante a interferência, a amplitude é menor do que das ondas. Isso quer dizer que tem uma diferença e, portanto, elas se cancelam. Repare que só tem essa ondulaçãozinha para cima porque a crista é maior que o vale. Mas se as duas tivessem exatamente o mesmo tamanho, se a crista e o vale tivessem o mesmo tamanho, no momento da interferência, essa corda ia ficar em linha reta. Ou seja, ia ser uma interferência destrutiva total. E repare que é isso que eu quero aí com o meu fone de ouvido. Eu quero que ele produza um som que vá cancelar o ruído externo. Então, são duas ondas sonoras que precisam interferir. A interferência precisa ser destrutiva e total. Para isso acontecer, além dessas ondas terem a mesma frequência, é importante que elas tenham a mesma amplitude. Então, sinal com a mesma amplitude e com a mesma frequência do sinal externo. É o jeito delas se cancelarem. E além disso, bom, se elas estiverem na mesma fase, não, elas se somam, não vai ser bom. Se elas estiverem com inversão de fase, isso quer dizer que vai acontecer. A inversão de fase, quando a gente fala em graus, é o 180 graus, é o extremo oposto. Né? 180 graus não é o extremo oposto? Então, quando você fala de inversão de fase de 180 graus, quer dizer que se uma é crista, a outra é vale. Elas são extremos opostos. Então, alternativa letra B.
sinal com mesma amplitude, com mesma frequência, mas com uma diferença de fase de 180 graus em relação ao sinal externo. Então, isso quer dizer que é exatamente crista com vale que vai acontecer para ter interferência destrutiva, conforme a gente desenhou aqui. Show de bola? Eu lembro que eu dei uma aula de ondas para vocês, mas eu não cheguei em interferência. Esse assunto não deu tempo. Uma aula só. Está aí, questão de onda, super comum. Gente, eu não sei até que horas eu posso ficar. Eu tô falando. Botou alguma coisinha aí que pareceu um quadradinho pra mim. Não, deve ter sido algum emoji qualquer que não apareceu. Enfim, tô indo, hein? Não me parar, eu sigo o baile. Essa aqui é de gráfico de novo. Deixa eu ver uma questão de ondas que costuma cair mais. Essa aqui é uma questão de onda boa. Então vamos lá. Enem de 2017. O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial em um circuito elétrico em função do tempo ou em função da sua diferença de potencial. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico, tensão por tempo. Então, repare, um gráfico de tensão por tempo. Conforme o tempo passa, a tensão elétrica vai oscilando. Repare que formou uma onda, né? É uma oscilação. E aí ele pergunta para a gente qual é a frequência da oscilação desse circuito elétrico. Essa questão, para quem estudou ondas, vai olhar e vai falar assim, pô, molinho, só olhar para o gráfico e determinar aí a frequência. Só que essa questão não é tão simples quanto parece. Tem que ter cuidado na interpretação do gráfico. Como que a gente identifica uma oscilação quando a gente vê o desenho de uma onda? É quando a gente tem exatamente uma onda completa. Então, por exemplo, se eu começo a avaliar aqui a partir do ponto inicial, repare que eu tenho a onda descendo, 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 subindo, subindo, subindo. Eu passo nesse ponto pela mesma altura do início e ainda não completei uma oscilação. Subiu, 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 desceu. Agora sim, quando eu chego nesse ponto, repare que daqui em diante eu começo a repetir exatamente o movimento do início. É a partir deste ponto. Então, isso quer dizer que daqui até este ponto aqui, eu tenho o que a gente chama de uma oscilação completa. Muito bem. Repare que o gráfico me dá um valor de tempo. Se eu vier aqui marcar nessa posição certinho, onde eu completo uma oscilação, e olhar o tempo lá embaixo, repare que está indo de 1 em 1, né? Então, isso aqui é 5, 6, 7, 8. Ah, é no 8. Então, quer dizer que são 8 milissegundos. 8 milissegundos é o tempo de uma oscilação completa. Ah, então vamos para o caderno agora resolver. Calcular a frequência. Tempo de uma oscilação completa. A gente aprendeu a chamar isso de período. Então, o período, que geralmente a gente representa pela letra T maiúsculo, é de 8 milissegundos. Esse é o período. Se eu botar para a unidade do sistema internacional, isso é a mesma coisa que 8 mili é a potência 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Agora está na unidade do sistema internacional. Esse é o período, é o tempo de uma oscilação completa. E o que é a frequência? A frequência a gente aprendeu que é o inverso do período, 1 sobre t. Ah, beleza, eu já sei o valor de t, né? Então, 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Para fazer essa conta. Então, vamos lá. Vou deixar a fração na frente, 1/8. Essa potência é 10 a menos 3, eu vou passar para cima, trocando o sinal da potência, né? Então, será menos 3 embaixo, vai ser mais 3 em cima.
Beleza, é só dividir 1 por 8. 1 dividido por 8, se você fizer aí, você vai ver que vai dar 0,125. Isso é 1 dividido por 8. Vezes 10 ao cubo, que é a potência de 10 ali que eu achei do milissegundo. Pronto, 10 ao cubo é só andar 3 casas, né? 1, 2, 3. Então a frequência vai dar 125. E a unidade, bom, se eu usei o período em segundos, a frequência vai sair em hertz. Lembrando que 1 hertz é a mesma coisa que 1 segundo elevado a menos 1, ou seja, é o inverso do segundo. Hertz é o inverso do segundo. Para quem não lembra, a unidade de medida de frequência. Show de bola? E aí agora, para a gente fechar bonito, acho que era 1h30 que tinha, né? Vamos fazer um pouquinho de eletricidade agora. Tá todas as revisões. Beleza, mudei um pouquinho agora para eletricidade. Também é um assunto que cai muito no Enem. Tá, de magnetismo, mas principalmente eletricidade. Então, vamos lá, questão 1, Enem de 2018. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima ao carro e a uma árvore e um quiosque de madeira. Durante essa leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da chuva. Ela quer se proteger da descarga elétrica que um raio pode causar se cair nela ou próximo a ela, né? E qual é a melhor maneira dela se proteger desses raios, desses relâmpagos? Vamos lá. Ela está perto de uma árvore, perto de um quiosque de madeira, perto do carro dela. Com certeza ficar na chuva não é uma boa opção, né? Então, ficar embaixo da árvore pode ser uma opção. Vamos lá. Existe um fenômeno físico chamado poder das pontas. O que seria isso? Sempre que uma descarga elétrica acontece, a tendência é que ela procure regiões pontiagudas. Então, se você está num local totalmente descampado e tem uma árvore, se cair um raio, a chance desse raio cair na árvore é muito grande, ok? Porque é uma região, um espaço pontiagudo no meio de um descampado. Se tiver um descampado e você for a pessoa em pé ali, for a região pontiaguda, o raio provavelmente vai cair em você. Então, se você não tiver nenhuma outra alternativa, deita no chão. É melhor do que ficar em pé. Tá? Mas não é a melhor opção. Ela tinha outras opções, além de ficar embaixo da árvore. Embaixo da árvore não é uma boa. Abrir um guarda-chuva também não é uma boa opção. Tá? Ela segue exposta. O guarda-chuva também tem coisas metálicas. Também pode ser interpretado, né, como algo pontiagudo no meio de um descampado. Também não é uma boa ideia. E aí vamos lá. Agora ela pode entrar em algum lugar. Pode ser no carro, na barraca ou no quiosque. De todos esses, a melhor opção é entrar no carro. E aí você vai pensar, pô, mas o carro é de metal, né? Vamos lá. O carro, ele é como uma caixa metálica. Existe um fenômeno físico, tá? Que está relacionado à distribuição de cargas elétricas, que é a chamada gaiola de Faraday. O que isso quer dizer? Quando você tem um espaço, um recipiente, um objeto em formato de uma caixa metálica, quando uma descarga elétrica é
colocada nesta caixa metálica, essa carga excedente tende a se espalhar por toda a superfície do metal. Quando ela se distribui uniformemente pela superfície do metal, dentro dessa caixa, o campo elétrico é zero. Isso quer dizer que a pessoa que estiver lá dentro não vai sentir absolutamente nada. Esse experimento é chamado de gaiola de Faraday, porque Faraday fez essa experiência. Dentro do laboratório, ele fez como uma gaiola metálica, botou a cadeira dele dentro, sentou lá dentro da cadeira e pediu lá para o auxiliar dele mandar diversas descargas elétricas nessa gaiola, e ele ficou totalmente intacto, apesar de ter sido um experimento bem perigoso. Tá? Então, a barraca de madeira não é uma boa opção, o raio pode cair na barraca de madeira e pode incendiar. Aliás, o quiosque de madeira, né? A barraca, a mesma coisa, também não vai proteger, pode também incendiar se um raio cair e não vai proteger. Já o carro vai fazer, por ser uma caixa metálica, vai fazer com que a carga elétrica se distribua e dentro do carro o campo elétrico é nulo, então nada acontece com quem estiver lá dentro. Então é uma boa maneira de se proteger. Beleza? Então, esse experimento é para ver quem conhece essa propriedade física, né, do experimento da gaiola de Faraday. Então, mais uma questãozinha conceitual do Enem. Enem 2018. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1.500 mAh. A pergunta é: qual a quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulombs? Ah, show de bola, tem que fazer uma continha aí. Mas não é tão difícil quanto parece. Vamos lá. A questão já disse para a gente a quantidade de carga que a bateria é capaz de suportar. Então, ó, a quantidade de carga, que geralmente a gente representa pela letra Q dessa bateria, é de 1.500 mAh. Muito bem. Ele quer que a gente determine quanto vale essa mesma carga, quanto vale ela na unidade Coulomb. E Coulomb é a unidade do Sistema Internacional para a Carga Elétrica. Então, basicamente, o que ele quer é que a gente converta as unidades, que a gente mude de unidade. Mude de mAh para Coulomb. Muito bem. Como que a gente faz essa mudança? Para fazer essa mudança, a gente tem que lembrar a fórmula da corrente elétrica, que é a seguinte. A corrente elétrica é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. Então, por exemplo, pensa num fio condutor. Esse fio está passando uma corrente elétrica por esse fio. Durante um certo tempo, a intensidade da corrente elétrica é dada pela razão entre a quantidade de carga e o tempo. Muito bem. Então, desta fórmula, se eu quisesse calcular a carga é a corrente vezes o tempo. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas por que você está falando isso, já que o exercício já me deu a carga elétrica? Tá? Já me deu o valor da carga, não preciso calcular. Mas eu preciso mudar de unidade. E eu estou te mostrando aqui a relação das unidades. Vamos lá. A unidade que ele quer é a unidade do Sistema Internacional, que é o Coulomb. E o Coulomb, vamos lá. Se eu fosse botar a carga elétrica para ela sair em Coulomb, eu preciso que a corrente elétrica esteja em ampere, que é a unidade da corrente, e que o tempo esteja em segundos, que é a unidade do tempo. Ah, então Coulomb é a mesma coisa que ampere vezes segundo. Mas não foi isso que o exercício me deu. O exercício me deu a carga elétrica medido em mAh. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha corrente elétrica está em mA e que o tempo está em hora. Então, mAh é mA vezes hora. E é essa mudança que eu tenho que fazer.
eu tenho que tirar de miliampere-hora e passar para coulomb. O que eu preciso fazer para isso? Trocar miliampere para ampere e hora para segundo. Vamos lá, vamos fazer isso. Vou repetir aqui o valor, 1.500 miliampere-hora. Vou mexer primeiro de miliampere para ampere. Eu não vou mexer na hora ainda não. A gente acabou de ver na questão anterior. O mili é o 10 a menos 3. Então, isso é a mesma coisa que 1.500 vezes 10 a menos 3 ampere-hora. Então, já passei de miliampere-hora para ampere-hora. Então, do miliampere para o ampere eu já resolvi. Só vou melhorar essa expressão. 10 a menos 3 é só voltar 3 casas, né? Então, isso é a mesma coisa que 1,5 ampere-hora. Show! Agora eu tenho que pegar esse valor e passar hora para segundo, porque eu quero ampere vezes segundo. 1 hora tem quantos segundos? Vamos lá, 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 vezes 60 segundos, 3.600. Então vamos lá. Para tirar a hora e virar segundos, tem que multiplicar por 3.600. Então, é 1,5 vezes 3.600 ampere vezes segundo. E quem é ampere vezes segundo? Ampere vezes segundo é o coulomb. Então é só fazer 3.600 vezes 1,5. Vou fazer aqui rapidinho. Dá 3.600 vezes 1,5. 5.400. Então, nessa conta deu 5.400. E coulomb vezes segundo, aliás, ampere vezes segundo é o famoso coulomb. Então, está resolvido. Mudamos de miliampere-hora para coulomb. Resposta, 5.400 coulombs. Letra C. Show de bola? Sabia fazer essa mudança aí? Então, isso é uma questão de unidade de medida. É bom, tem que conhecer as unidades de medidas para resolver problemas do Enem. Essa aqui é para o sistema internacional, coulomb, que é ampere vezes segundo. E essa é uma outra qualquer, né, que ele usou aí, miliampere-hora, que é muito comum de usar também, apesar de não ser do sistema internacional, não é tão incomum, não. Dá para fazer mais uma minha, né? Uns 5 minutos aí. Deixa eu ver essa aqui. Vamos lá. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado adequadamente bitolas dos fios condutores e disjuntores de acordo com a intensidade da corrente demandada. Vamos lá, quando você vai montar o circuito elétrico de uma casa, você tem que escolher a bitola, né, a espessura do fio, de acordo com as características aí, né, dos disjuntores e das correntes que vão ser demandadas. Esse procedimento é recomendado para evitar acidente na rede elétrica. No quadro, é especificada a associação para 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão nos circuitos bitola do fio condutor e intensidade da corrente máxima suportada pelo disjuntor. Então, vamos lá. Tensão, para uma tensão de 110 volts, a bitola do fio é 2,5 milímetros quadrados, para uma corrente de 20 ampere no máximo, né? O disjuntor da casa vai suportar no máximo 20 ampere. Só que o equipamento que eu vou ligar tem 4.200 watts. Circuito 2.
tensão 220 volts, bitola 2,5, disjuntor 20 amperes e, novamente, o equipamento 4.200 e o 3, aí, 220, 6, 35 amperes, 6.600 watts. Tá, vamos ver o que ele quer com essa tabela. Com base no dimensionamento do circuito residencial, em qual ou quais dos circuitos o equipamento é ligado adequadamente. Aonde que está adequado? Então, vamos lá. Para estar adequado, segundo o exercício aí, ele diz para a gente que não quer causar acidente, né? E aí, você tem que ver se, para não causar acidente, se a potência do aparelho que eu vou ligar está de acordo com a potência máxima que esse circuito pode perceber, pode receber, tá bom? Então é isso. Se o equipamento tiver uma potência de funcionamento maior do que o esperado, ele não vai funcionar bem, tá? Então, para adequar bem, o que tem que acontecer é que a potência do equipamento não pode ser maior do que a potência que o circuito permite. E como que eu determino a potência que o circuito permite? Vamos lá para o caderno. A potência, a gente pode calcular, potência elétrica, de 3 maneiras. Vamos lá. Pode ser tensão vezes corrente, pode ser tensão ao quadrado sobre a resistência e pode ser resistência vezes a corrente ao quadrado. Essas 3 fórmulas são para a potência elétrica. As 3 podem ser usadas sempre que você for fazer exercício de eletricidade. Só que nesse, qual que a gente vai usar? A gente vai usar o que eu tenho. O exercício me deu uma tabela que tem tensão e corrente. Então, é a primeira que eu vou usar. Tensão U em volts, corrente I em amperes. Então, basicamente, eu vou calcular as 3 potências. A potência do circuito 1, a potência máxima do circuito 2 e a potência máxima do 3 e ver aonde está adequado ao meu equipamento. Então, vamos lá. A primeira é 110 volts para uma corrente de 20 amperes. Aí isso dá 2.200 watts, que é a unidade de potência. O segundo é 220 volts e também tem 20 amperes. Então, isso vai dar 4.400 watts. E o terceiro são 220 volts para 35 amperes. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Dá 35 vezes 220, 7.700. E agora eu vou olhar esses valores de potência que eu encontrei e comparar lá na tabela do meu exercício com a potência do equipamento ligado. Ele está dizendo que no circuito 1, o aparelho tem 4.200 watts, mas o meu circuito só comporta 2.200. Então, ó, aqui não é adequado. No circuito 2, a potência do equipamento é 4.200 e o circuito 2 comporta 4.400. Então, ok, perfeito. O circuito 3 vai ser ligado a um equipamento de 6.600. Tudo bem, mas ele suporta 7.700, então ok também. Então, ele quer saber, nos circuitos, quais deles estão ligados corretamente. Corretamente são os circuitos 2 e 3. 2 e 3, letra E. Então, a letra E me diz que os 2 circuitos adequados são esses. E aí, ó, guarda no coração essas formulazinhas aqui. As formulazinhas são muito úteis. Potência em circuito elétrico. Vez por outra cai exercício disso. Muito comum cair no Enem. Show de bola? Bom, acho que foi, né? 9h30 horário? Tô certo ou tô errado? Tá certo, Eduardo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Espero ter ajudado. Jennifer, quero te desejar uma excelente prova. Os demais que forem assistir depois também.
Tá? Mando sim, eu vou mandar agora pelo WhatsApp de quem falou comigo aqui, eu não sei quem foi. É, Bianca. Bianca, Pode me né? mandar. Não, na verdade, quem falou com você foi a Duda, eu acho, né? Pode mandar para ela que ela manda para os alunos. Tá bom, eu vou mandar em PDF, porque já está no final do... Deixa eu até mostrar aqui rapidinho. No finalzinho aqui do arquivo, a gente tem muitas questões, tá? Nem dá, inclusive, para até domingo fazer isso tudo. Mas tá vendo? Tem gabarito, comentário, todas elas. Eu vou mandar, tá bom? E é isso, Tá quero ótimo. desejar uma boa prova, sucesso e estou à disposição. Se precisar de mim. Muitíssimo obrigada, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.